Noite, irmãos. A paz de Cristo esteja em seu coração, amém? Glória a Deus. Assim mesmo como vocês se encontram, gostaria que você abrisse sua Bíblia em nome de Jesus. João capítulo 10. João capítulo 10. João capítulo 10, os versículos de 1 a 9, até o 10 podemos ler também. Diz assim a palavra de Deus, o pastor de seu rebanho: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e essas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou a comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Ainda podemos ler o versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, alguns textos em abundância. Queridos, para nós entendermos um pouco do capítulo 10... O capítulo 10, quando Jesus vem falar aqui sobre que ele é o bom pastor, que ele é a porta das ovelhas, ele está fazendo um plano de fundo do que aconteceu no capítulo 9. Então é importante também, se você tem sua Bíblia, eu gostaria de ler alguns versículos do capítulo 9. Não vamos ler ele todo porque ele é muito grande, mas o capítulo 9 vai estar falando sobre a cura de um cego de nascença. O capítulo 9, veja lá os primeiros versículos, do 1 ao 4. Ao passar Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. O 5, podemos ler: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E se a gente continuar lendo o capítulo 9, Jesus então ele faz um ato de cura com esse cego de nascença, porque daí ele não ficou mais cego, porque Jesus curou ele. Glória a Deus. Mas foi num dia que onde até então, dentro do cunho religioso da época, era num sábado e não poderia trabalhar, não poderia ainda mais curar então. Então esse cego de nascença, eu vou aqui mais ou menos resumir, que vai estar nos próximos versículos, você pode acompanhar, pode ler aqui ou na sua casa, para nós entendermos o que Jesus estava falando no capítulo 10. Então quando alguns que representavam, ou deveriam representar as escrituras, eles falavam assim: como assim trabalhar? Nós judeus não trabalhamos no sábado. Como assim praticar uma cura? Em nome de quem você está fazendo isso? Mas eles não perguntaram isso diretamente a Jesus, e sim a pessoa que foi curada. E não satisfeito com a resposta, eles atendiam nas sinagogas. Então atendeu o homem, que então era cego, mas não era mais, porque Jesus curou. Mandaram ele embora. Manda vir os pais deste homem. E aí os pais são interrogados dentro da sinagoga também, dizendo assim: fale sobre seu filho, fala o que aconteceu. Os pais com medo também de algumas coisas que poderiam acontecer, algumas retaliações. Naquela época acontecia muito, porque passava tudo por eles, a questão do cunho religioso. E aí os pais falam assim: nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele é cego de nascença. Então os pais foram dispensados, chamaram de novo esse homem que fora curado, e novamente interrogaram ele, porque eles não acreditavam, não concordavam que isso poderia ter acontecido, e que ele poderia ser curado. Chamaram ele de mentiroso, de um monte de coisa. E aí, por ele não negar que ele foi curado, porque ele foi, então ele é excomungado daquele lugar da sinagoga. E aí nós vamos entender o que Jesus está falando no capítulo 10. Este homem foi excomungado da sinagoga pelo que aconteceu e pelo que Cristo fez na vida dele. E se nós olharmos ali o capítulo 10, então ele vai dar um pano de fundo para esse acontecimento do capítulo 9. Nós precisamos falar sobre isso para a gente ter compreensão do que Jesus está falando no capítulo 10. Porque a cena ela pertence a uma vida diária na Palestina. E aí ele está falando não apenas diretamente a questão de líderes religiosos, mas de nós como famílias. Porque nós estamos na série Famílias, certo? Família.
do que às vezes a gente pode estar vivendo, crendo, nos movimentando em Deus. É importante nós pensarmos sobre isso através da vida deste homem, porque Jesus é a nossa porta para a nossa vida. Jesus é a porta para a minha vida, Jesus é a porta para a sua vida. Amém, irmãos? Tudo é por Jesus, passa por Jesus, inicia em Jesus e continua em Jesus, e um dia vai terminar, Jesus vindo buscar, como foi cantado no louvor aqui. Amém? Ou você não vai querer ir com ele? Amém, irmãos? Vamos esquentar esse coração aí, amém? Muito bem. Então, quando Jesus vai dar essa explicação, e daí no final a gente leu ali que eles não compreenderam, daí ele vai dizer assim, eu sou a porta. Já que não compreenderam, talvez a gente também não compreenderia, se a gente estava da época lá, como que Jesus estava falando para ensinar. Então esse pano de fundo pertence a uma cena da Palestina, porque era de lá que veio o Evangelho, do Oriente. Então a estrutura daquele tempo, desses acontecimentos, como que funcionava? Vários pastores cuidavam de ovelhas, ovelhas animais, e eles levavam as pastagens. Mas chegava uma certa hora, todos os pastores voltavam, retornavam, e chegavam a uma cidade, aonde eles deixavam todas as ovelhas juntos, de vários pastores no mesmo lugar. Existia um grande muro, existia um grande portão, existia um porteiro lá. Então era-se aberto os portões, as ovelhas se adentraram, aí os seus pastores iam para suas casas, e depois no outro dia retornava para chamá-las e levar novamente ao pastoreio, ou seja, ao alimento, a buscar pastagem e tudo mais. Mas eles não precisavam nem entrar dentro do portão, porque as ovelhas, animais, naquele momento, eles ouviam a voz do seu pastor. As ovelhas sabiam quem era o seu pastor. As ovelhas não ouviam a voz de estranhos. E a gente já começa aprendendo algumas coisas aqui, para a gente refletir na nossa vida. Nós estamos ouvindo a voz de Cristo? Ou será que tem alguns barulhos, algumas coisas que a gente está sendo confundido? Como que nós estamos nesse sentido? Essas ovelhas eram protegidas e eram levadas e entregues todos os dias, e tinham grande cuidado. E a cura do cego, então, descrita no capítulo anterior, ou seja, aqui no capítulo 9, vai mostrar que alguém teve um encontro com Jesus. E quando a gente se encontra com Jesus, irmãos, não é só um momento, deve ser para sempre. Talvez a gente esquece algumas coisas, mas Ele continua sendo o mesmo. E para isso, queridos, eu gostaria de compartilhar 3 pensamentos com vocês em cima desse texto. E ainda pensar que naquela época, quando alguém era excomungado era excluído, era afastado, existiam vários graus e vários níveis. Este homem aqui pegou um dos piores níveis, chamado na língua da escritura da época, chamado Keren, que era um afastamento completo. O que contribuía um afastamento desta maneira que este homem que foi curado por Jesus, não aceito por alguns, foi condenado a não ter convívio mais com as pessoas. Ele não tinha mais direito de ter convívio com as pessoas. Ele não tinha mais o direito de investir na sua vida, em estudar em algo, se aprofundar algo. Na época se fazia muitos negócios, ser um grande vendedor. Ele não tinha mais direito. Ele também não tinha mais direito, nem sequer de pedir orientação para as pessoas. Ele não tinha direito de convívio. Ele não tinha direito de estudar nada para conseguir conquistar a sua vida material ou a sua estabilidade financeira. E ele não tinha direito nem sequer de pedir uma informação, por exemplo, se ele precisava ir para um caminho e não tinha conhecimento, ele não podia pedir a informação para ninguém. Esse era o grau da excomungação deste homem aqui, que ele recebeu. É por isso que alguns estudiosos vão dizer que este homem de nascença, ele recebeu uma punição dos homens, não de Cristo, de um homem vivo, mas morto. Vivo pela respiração e pelo dom de Deus, que é o dom da vida, mas morto para todas as outras coisas. Morto para a sociedade, morto para as pessoas, morto para a sua dignidade, sentenciado por alguns. Mas ainda Jesus não retornou aqui no local, e Ele vai voltar agora para nós, nesse texto. Veja, e é por isso que os pensamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês, queridos, podemos chamar de bênção, podemos chamar de alegria, mas pelo menos 3 grandes notícias ou boas notícias de passar pela porta que se chama Jesus.
3 grandes bênçãos ou 3 grandes notícias de passar pela porta que é Jesus. Porque Jesus aqui está dizendo que Ele é a porta. A primeira bênção, a primeira grande notícia que nós podemos ver nesse texto, podemos ver muito mais coisas, mas de alguma maneira sobre a porta, é que Cristo é a segurança. Jesus é a segurança. É por isso que o texto vai dizer, algumas versões vai dizer salvar-se-á, salvo será. Veja, até então Jesus, ele pratica a cura, ele cura aquele homem e ele sai de cena. E aí acontece um monte de coisa, acontece um monte de informações, um monte de reuniões, de situações para ver sobre o que aconteceu, sobre essa questão desta cura, se podia ou não, se nós dominamos aqui o direito de ser ou não. Então Jesus, ele deixa que tudo acontece, passa por um monte de coisa, o homem é excomungado, o homem é excluído, o homem não tem mais direito a nada. Do que adianta agora ele está enxergando, mas agora que ele tinha a oportunidade de enxergar, ele poderia se comunicar com as pessoas, ele poderia se relacionar com as pessoas, ele poderia ver a natureza e contemplar a glória de Deus e poder compartilhar isso. Nossa, mas que coisa mais linda, eu nunca tinha visto isso, porque eu era cego de nascença, agora eu enxergo, mas eu não posso falar isso com ninguém, não posso compartilhar com ninguém. Pensa, talvez algumas coisas que ele ouvia pela sua idade, de coisas que aconteciam, mas ele não enxergava, agora ele enxerga. Talvez não, era desse jeito que vocês falavam, é por isso, mas ele não poderia fazer, porque ele estava excomungado. Ele estava afastado. Veja, mas daí quando Jesus Cristo, ele entra aqui nesse capítulo 10 falando sobre esta situação, e cremos que este homem entrou neste cuidado, neste aprisco. Em outras palavras, o aprisco das ovelhas que Jesus está usando como exemplo, os homens rejeitaram, os homens o negaram o direito à dignidade, os homens lhe negaram o direito à vida, mas Jesus está dizendo: vem, porque eu sou a porta e aqui você pode entrar. Talvez muitas vezes já negaram algumas coisas para você, espiritualmente falando, às vezes já fecharam algumas portas para você, mas a de Jesus sempre vai estar aberta. Mas ele permite que algumas coisas aconteçam, talvez até para a gente aprender algumas coisas. Veja, indo até Jesus, nós podemos encontrar uma segurança, porque é Jesus que está dizendo, ou seja, em outras palavras, até então ele só estava condenado a tudo. Não, mas Jesus não deixa de falar com ele, porque Jesus vai até ele. Jesus vai até ele. Ou seja, a sentença que ele foi lançado, para Jesus não tem validade, porque Jesus é a porta. Às vezes a gente pode estar valorizando mais algumas coisas que outros falam do que o céu está falando ao seu respeito, ou falando da sua vida, ao seu coração, ou a nossa vida. Trazendo como complemento a isso, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo assim, capítulo 4, versículo 18: o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Guardar, segurança. Este homem só precisava ouvir uma voz, a de Jesus. Nós estamos ouvindo a voz de Jesus nesses dias. Nós estamos ouvindo a voz do nosso Senhor nesses dias. Como que nós estamos? Jesus, no versículo 7 do capítulo 10, então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Existe uma segurança mais firme que essa, irmãos? Jesus está dizendo: entra, passa por mim que você será salvo. Glória a Deus. Segundo lugar, a segunda grande bênção de Deus, a segunda grande notícia nesse texto, é que nós podemos ver que além da segurança, e Jesus sendo a porta, que Ele me dá liberdade. Este homem parou de pertencer a uma sentença de homens, para estar em Cristo Jesus, que é eterno, que é para sempre. Às vezes o nosso caminhar da nossa fé, do andar da nossa vida, às vezes a gente ouviu um monte de sentença que quiseram nos condenar, e às vezes a gente deu ouvidos a isso,
Mas nesse texto, nessa noite, nós podemos ver que é em Jesus que nós temos liberdade. E essa liberdade, queridos, é entrar e sair. Está falando sobre porta, né? Entra e sai. Mas não no sentido de eu entro na presença de Deus e eu saio. Apesar que muitas vezes a gente faz isso. Nós fazemos. Mas no sentido de entrar e sair, essa liberdade, e nós trazemos isso como família também, é entrar, estar no Senhor, viver no átrio dEle, viver na presença dEle, viver no amor dEle, adorando a Ele. Eu estou num ambiente de glória, mas eu vou sair, não da presença dEle, mas eu vou sair e eu vou estar neste mundo, em lugares que não é adorado a Deus, em ambientes que não favorecem a minha fé, mas eu tenho a liberdade de estar, porque eu preciso estar, eu estou neste mundo, mas eu tenho a liberdade para voltar e estar na presença de Deus todas as horas que eu preciso. O problema às vezes é que a gente esquece ou confunde a nossa liberdade e vai para o liberalismo ou libertinagem. E às vezes a gente sai, mas esquece de voltar pela porta. Em Jesus nós temos liberdade. Liberdade, o uso de moradia por parte de quem habita no seu lar. Nós temos habitado aonde que Cristo é o Senhor. Nós temos ficado na comunhão com Ele. Quando o nosso coração sangra e chora, é pela porta que nós somos ouvidos, que é Jesus. A porta é uma metáfora, tá, gente? Sentido figurativo. Quando o meu e o seu coração sangra por alguma coisa, é a Cristo que nós temos tanta segurança e a liberdade do Senhor Jesus. Eu estou assim, eu não aguento mais, eu não consigo mais. É em Jesus. Estamos com essa liberdade por essa porta que é Cristo Jesus, porque é através dessa liberdade que o cristão, o que segue a Cristo, é por isso que é chamado cristão, ele entra em comunhão com Deus. Não existe, irmãos, comunhão com Deus sem Jesus Cristo. Como o louvor foi cantado, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ali, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, porque é por Jesus. Nós podemos tentar um monte de coisa, nós podemos fazer um monte de coisa, procurar um monte de coisa, mas é só em Jesus que nós temos uma verdadeira liberdade. Sabe, queridos, quando nós temos uma liberdade em Jesus, nós não precisamos ficar provando mais nada para ninguém, porque nós estamos rendidos a Cristo. Sabe, às vezes a gente precisa estar dando explicações para algumas coisas, estou dizendo pessoal para a gente mesmo. Às vezes a gente fica preso em algumas amarguras, em algumas tristezas. Não tem necessidade, porque nós somos livres em Cristo Jesus. Ele é a porta. Ele é a porta. Ele nos dá liberdade. O cristão, ou a pessoa que se entrega ao Senhor Jesus Cristo e vive numa comunhão com Deus, ele entra sim nessa porta, ele sai, mas não sai de Jesus. Ele sai pela necessidade de fazer algumas coisas, não porque lhe falta, mas porque nós vivemos no mundo, mas ele sabe de onde ele pertence. Imagine este homem, quando ele ouve isso de Jesus, a alegria, porque ele estava condenado. Se não fosse Jesus, ele não teria nada, absolutamente nada. E assim às vezes que nós nos sentimos, porque sem Jesus nós não temos nada. Sem Jesus nós não temos esperança, talvez como esse homem não tinha mais. Sem Jesus nós não temos muita vontade de fazer algumas coisas. Sem Jesus nós vivemos sem propósito. Mas agora, quando nós entendemos que Jesus é a porta, que Jesus é a porta da nossa vida espiritual e do meu relacionamento, é assim que Deus, Pai, Criador de todas as coisas, se relaciona com os seus filhos, ou seja, conosco. Porque foi assim que Deus, que Jesus mesmo declarou: quem vê o Pai, vê a mim, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a porta, irmãos. Jesus é a porta. Jesus pode ser a resposta, e é a resposta de muitas coisas que ainda você não encontrou. Jesus é tudo o que nós precisamos, e às vezes a gente procura de várias maneiras. Sabe, queridos, porque aí a gente desfruta, e é por isso que é sobre a série Família, é assim que nós desfrutamos da familiaridade, da comunhão com Deus. Família, Deus é Pai. Se nós não passarmos pela porta que é Jesus Cristo,
se nós não decidirmos passar por essa porta de Jesus, que é Jesus, chegar até Jesus, não apenas reconhecer, saber que Ele é bom, que Ele entregou sua vida, que Ele nos perdoou, tudo isso é maravilhoso, mas Ele fez tudo isso, mas para que eu tenha a oportunidade de dizer, sim, Jesus, é isso que eu quero para a minha vida. Então, quando nós trabalhamos, quando nós pensamos sobre série e família, também está relacionado a isso, é a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus nos dá comunhão uns com os outros. Amém, irmãos? Glória a Deus. E terceiro e último lugar. A terceira grande notícia, ou boa notícia, ou bênção de Deus, que se tem a passar pela porta que é Jesus Cristo, é o sustento. Que é o sustento. É por isso que as Escrituras vão dizer, acharás pastagens. É por isso que Jesus, ele usa o exemplo de ovelhas, os animais mesmo, de pastores que cuidam dessas ovelhas. Mas ele está se referindo também não somente a ovelhas, pastagens de animais, mas ele está falando de sustento para uma vida espiritual. Está falando sobre sustento para mim e para você. Acham-se em Cristo todas as coisas que a alma necessita. Como foi ministrado pela Jéssica aqui, muito bem ministrado, porque às vezes a gente não tem vontade de fazer algumas coisas, mas o anseio da eternidade que está dentro da nossa alma faz nós fazer algumas coisas que o nosso corpo vontade não tinha. Mas porque o Senhor colocou o anseio da eternidade de todo o ser humano. E a nossa alma é algo que tem necessidade, a nossa alma é que precisa, e é na nossa alma que nós crescemos espiritualmente, é na nossa alma que nós encontramos as maiores alegrias e os prazeres da vida. Agora, como estava este homem sem antes Jesus lhe abrir o seu aprisco para ele entrar pela porta, ele estava condenado. Ele não tinha oportunidade, ele estava rejeitado e ele estava abandonado. Mas Jesus diz, eu sou a porta. Tudo que estava perdido, ele não precisa mais de nada daquilo, porque tudo se fez novo para ele. Às vezes, queridos, para a gente viver algumas coisas novas em Deus, nós vamos ter que deixar umas coisas para trás. Para viver algo novo e ser sustentado por Deus. Quando eu falo ser sustentado, não estou falando financeiramente. Isso vai vir junto de presente. Mas é pela graça de Deus. É pela misericórdia de Deus. Pode ser aplicado também aos meios de graça. E que nós podemos fazer através da palavra, da comunhão e também da oração, falar com Deus. Cristo é a porta. E é isso que nós fazemos também como culto público, que é isso que a gente está tendo aqui, para ter uma família. Nós temos um Deus Pai eterno, que é Pai. Nós temos esse Deus presente em nós, nos matrimônios, nos filhos, na esposa, no esposo, no namorado, na namorada. Nós temos essa comunhão, temos a possibilidade dessa comunhão, graças ao Senhor, pela graça dEle, nos nossos lares. Nós temos a oportunidade dessa comunhão como família, nos nossos trabalhos. Mesmo que não seja lá de sangue ou de adoção, mas é como se fosse uma família. Porque lá você está com pessoas, nós estamos com pessoas, é uma família. A igreja é uma família. Aqui nós estamos como família. E a igreja, é maravilhoso falar sobre igreja, porque é algo em comum, que é a porta, Jesus. Jesus, o bom pastor, é a porta das ovelhas. Agora vamos se colocar como ovelhas. Estamos ouvindo a voz do nosso pastor. Estamos entrando nessa porta. Estamos vivendo as misericórdias de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Estamos conduzindo a nossa vida conforme a vontade de Deus em tudo. Como devemos não somente existir, mas viver. Queridos, não sei se você tem prestado atenção, mas essa semana foi uma semana de trabalhos que às vezes a gente não gostaria de trabalhar, mas dia 18 de maio é Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual a Crianças e Adolescentes. O que tem a ver com família? Porque são crianças e adolescentes que são abusadas. As pesquisas brasileiras, nosso país, mostram que cada 1 hora, 3 a 4 crianças ou adolescentes são exploradas ou abusadas sexualmente. E eles também são família.
Às vezes a gente pensa que pode estar distante da gente. Ou às vezes a gente já passou algum tipo disso. E nós, como filhos de Deus, não significa por ser filho de Deus que isso não pode acontecer ou não ter acontecido um dia. Mas se aconteceu, saiba que existe um pai que não se agrada com isso. E que existe filhos dessa família que você pode contar. Porque é isso que nós precisamos nos olhar. Porque se Cristo é minha porta, importa sim o que acontece com o outro. Importa sim o que acontece com a família. Se eu estou passando pela porta que é Jesus Cristo, a família do outro é minha família também. Eu gostaria que você ficasse em pé, querido, em nome de Jesus. E eu gostaria de encerrar aqui esse momento onde nós cantarmos dessa reflexão. Jesus é o bom pastor. Jesus é a porta. Ele trouxe salvação para aquele homem que estava condenado, para aqueles homens daquela época. E Jesus trouxe salvação. Ele é o nosso bom pastor e Ele traz salvação, segurança, sustento e liberdade. Talvez hoje você possa se sentir inseguro. Talvez você possa se sentir abandonado ou até rejeitado por algumas coisas, por este mundo. Ou talvez você não se sente nem livre. Essa palavra nessa noite, irmãos, para todos nós. Nós vamos encontrar liberdade, segurança e sustento se passarmos por essa porta que é Jesus. Talvez a gente já passou por essa porta algum dia. E se você não passou, decida passar nesta noite. Diga assim: Jesus, eu preciso que o Senhor seja o Senhor e Salvador da minha vida. E se talvez você já entrou nessa porta e aí um dia você saiu e não conseguiu voltar mais, a boa notícia é que essa porta ainda continua aberta. Ele é real e Ele é vivo. E Ele está aqui aquecendo o nosso coração nessa noite. Eu quero dizer para você, se você precisa voltar, a porta ainda está aberta. Ele te recebe para mudar a nossa história, tirar as nossas dores, as nossas angústias e frustrações, e dar a garantia, como foi cantado no louvor e como diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nesse mesmo capítulo ele diz: eu vou preparar-vos lugar, porque eu voltarei e levarei vocês comigo. Se tem alguma coisa, queridos, eu gostaria que você fechasse seus olhos para forma de concentração e que você orasse a esse Jesus, que é a porta da nossa salvação. Se alguma coisa está te impedindo você de viver com liberdade, com segurança, ou está faltando sustento para você se levantar, se manter em pé e caminhar para Deus, é somente Ele pode fazer isso. E essa porta está aberta, mas nós precisamos passar por ela, viver por ela. E se você precisa voltar hoje, ela está aí disponível. Ore a Deus enquanto é cantado louvor em nome de Jesus. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é real, queridos, Ele está aqui neste ambiente de glória. Ao que Se declare a Ele. está sentado, Ele continua sentado no trono de glória, olhando para o meu e o seu coração. Ao mesmo instante Ele é presente e real aqui, neste lugar. A porta está aberta. Precisamos ir até ela. Diga a Ele as suas angústias, a sua dificuldade, a sua dor. Se há pecado, entregue o seu pecado. Diga: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Pequei contra a minha casa, pequei contra a minha família. Mas hoje eu decido passar pela porta novamente, retornar ao Senhor Jesus Cristo. Sim. seja o domínio
há alguma coisa de instabilidade na sua vida, o sustento está nele, a tua liberdade está nele, a tua vida pode estar nele. Poderoso Deus, poderoso Deus, clamamos, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. A nossa alma anseia por ti, Jesus. Poderoso Passe pela porta, esteja com Jesus, confie no Senhor. Não permita que as coisas do mundo ganhem espaço no seu coração. Não permita que as diretrizes deste mundo tenham tirado o seu foco, o seu propósito de vida. Não permita os acontecimentos serem mais fortes do que o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele está aberto, ou seja, Ele é a porta. Jesus está disponível. Jesus está de braços abertos para nos abraçar, para colocar-nos no seu aprisco, porque é nele que nós encontramos a paz, é nele que nós encontramos o nosso propósito de vida, é nele que nós encontramos a nossa família em harmonia, é nele que nós encontramos o sustento espiritual, é nele que nós encontramos a liberdade, é nele que nós encontramos a graça de Deus, é nele que nós encontramos o sentido da vida, é nele que nós encontramos a força para batalhar as batalhas que não são maiores do que Ele. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós mais uma vez queremos reforçar, está passando pelo Senhor Jesus Cristo, porque ao passar pela porta, o Senhor toma conta do nosso coração, o Senhor toma conta da nossa vida, o Senhor traz sustento, traz liberdade, traz segurança. Senhor, todo coração que nesta noite mais uma vez decidiu a entrar por esta porta, seja pela primeira vez, ou seja retornando, Senhor, Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor Deus, limpando todas as impurezas do coração, Senhor Deus, desarmando as armadilhas da mente, Senhor, limpando tudo que nos atrapalha nos relacionar com o Senhor, Pai, porque é tudo no Senhor que nós encontramos. Este homem encontrou tudo quando não tinha mais nada, quando era considerado morto, quando não podia fazer mais nada. O Senhor abriu a porta e ele podia entrar, e eles podem ter a oportunidade de estar ceando com o Senhor, espiritualmente, fisicamente. E é com esse sentimento, Senhor, e com essa decisão desse culto desta noite, que nós estamos na porta, nós estamos passando mais uma vez pela porta, e nós temos a certeza que o Senhor é o nosso Salvador, que o Senhor é o príncipe da paz, que a glória emana dos céus do teu nome, Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a trilhar os caminhos, a viver dia após dia, a enfrentar os obstáculos, a não desanimarmos da fé e saber que sim, só no Senhor que nós somos salvos.